O pensamento de Edgar Morin. Os 7 saberes necessários à educação do futuro. É impressionante que a educação que visa a transmitir conhecimentos seja cega quanto ao que é o conhecimento humano. Seus dispositivos, enfermidades, dificuldades, tendências ao erro e à ilusão. E não se preocupe em fazer conhecer o que é conhecer. Boa noite. Boa noite. Então, vocês foram convidados a estar aqui conosco para que possamos fazer uma apresentação de uma jornada. E esse é o segundo convite depois da apresentação, mas eu já estou antecipando que vocês já estão convidados a uma linda jornada. E essa jornada começa um pouquinho lá atrás, quando em 2018, 2019, nós fazíamos reuniões pedagógicas no Jardim Alecrim e falávamos sobre conteúdos e visão sistêmica de olhar para o indivíduo, onde nós estávamos na pedagogia Waldorf. Depois de lá, nós traçamos uma caminhada e percebemos também que outros autores dialogam com Stein em diversos momentos da evolução humana e que nós gostaríamos muito de trazer para a comunidade de famílias uma autonomia no processo de educação de seus filhos. Pois percebemos que em muitos momentos estava sendo delegado à escola todo o conteúdo de valores e crenças. E em alguns momentos, um desespero de não saber exatamente como atender às necessidades dos nossos filhos. Nós fazíamos uma agenda imensa de terapeutas para nós, para eles, antes mesmo de tentarmos observarmos e olharmos para as necessidades que eles estavam nos solicitando e que nós tínhamos condições de dar. Então, isso foi sendo uma bola de neve da sociedade, da comunidade em geral. E o ano passado, nós fizemos um trabalho lindíssimo com 2 mães da escola, Janaína Jatobá e com Juliana Paz, onde elas nos apresentaram a teoria U, também que dialoga com a antroposofia. E desse momento nasceu um grupo de pessoas que começaram a dialogar sobre várias necessidades, não só da nossa escola, mas a vontade de sairmos dos muros da nossa escola e podermos estar juntos com várias famílias, conversando e trocando em uma grande roda sobre educação. E daí nasceu o projeto Vida para Adultos. E uma das ações desse projeto, Vida para Adultos, é essa educação, educando com consciência, uma escola para gente grande. E então, desde então, estamos nos debruçando sobre essa ação e resolvemos que iríamos lançar em agosto, no segundo semestre, no final de agosto, onde, em parceria com o Núcleo de Aprofundamento Antroposófico, nós iríamos poder estar fazendo um trabalho maior. E foi dessa forma que nós chegamos aqui, embora a pandemia tentou cortar um pouco as nossas asas, mas nós conseguimos, através desse instrumento, que isso pudesse ser realizado. E hoje eu estou ali do Núcleo de Aprofundamento Antroposófico, estamos em parceria com o Jardim Alecrim. E nós vamos falar sobre
esse projeto, apresentar algumas coisas para vocês, mas antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Me apresentar de uma forma pouco convencional. Eu sou Janise Araújo de Paiva. Araújo da minha mãe, Paiva do meu pai. Sou filha de Javan Seixas de Paiva e de Zeziclé Menezes de Araújo, que me educaram e que já foram educados por outras pessoas. E então, o desdobramento disso é que eu tenho 2 filhas, Laís Helena e Diana Lores, as quais todos os dias me fazem ser melhor, me fazem buscar a minha autoeducação, meu autoconhecimento, porque agora, já que uma tem 26 e outra 23, elas não exigem de mim mais os cuidados físicos, as atenções na escola, os cuidados mais específicos de uma educação. Mas com certeza lá na frente vão exigir de mim a mulher sábia. A mulher sábia que hoje é o meu caminho, né? É me fortalecer no meu processo para me tornar essa mãe à disposição dessa sabedoria. E tenho uma companheira tão sábia no processo, ainda no processo de sabedoria, assim como eu, que eu gostaria de convidar para falar, que é a Sueli Portela. Então, gente, Janise, né, quando, junto com o Jardim Alecrim, as famílias de lá, eu também fui de lá, né, sou mãe Waldorf também, lá do Jardim Alecrim, me apresentou o projeto. E assim, eu fiquei encantada e me percebi realmente dentro, fazendo parte desse projeto. Até porque eu comecei também já ter algumas inquietações, aliás, comecei não, eu já tinha algumas inquietações de consultório, de perceber essas dores, essas questões que chegavam, né, no consultório também, nas empresas onde eu trabalhei, que eu também trabalhei em empresa. E a gente percebia essas dores, muitas vezes de uma mãe e muitas vezes de um pai também. Então, quando Janise trouxe essa sugestão, eu digo, pronto, pode ser um caminho, né? Pode ser um caminho. Então, nós nos unirmos e fomos realmente arregaçar as mangas e colocar esse projeto no mundo, como Janise diz, vamos colocar no mundo. Eu digo, vamos colocar no mundo, com muito amor, com muita paixão, né? E assim, eu sou Sueli, mãe de Natália, uma menina que vai fazer 11 anos, no dia 9, uma virginiana, e com todas as características desse setênio, dessa idade, né, dos 11 anos, que a gente vai transcorrer, tanto aqui, né, no transcorrer da nossa conversa, como também durante a nossa jornada, nosso curso, né, falando um pouquinho sobre essa idade, né, e as características do que vem por aí, tá? Sou filha de Geralda Machado Portela, ela já fez a viagem dela, já está no outro plano, né? E de Severino Lira Portela também. Tenho 2 irmãos, sou filha mais nova, né? Então, e a única mulher. Mas não me percebi sendo muito mimada, não. Eu acho que eu poderia ter sido mais mimada, sabe, Jean? Eu queria deixar essa observação aqui, né? E é isso, tá, gente? Então é com muita alegria que a gente está aqui, nesse momento, né? Joyce, pode abrir os slides para a gente compartilhar? Por favor. E aí nasceu esse projeto. Educando com Consciência é uma escola para gente grande. E aí eu fiquei me perguntando, né? Por que uma escola para gente grande?
E aí a gente ficou se questionando com relação a isso. E foi a partir exatamente dessas dores que Janise trouxe na fala dela, contextualizando, né, a ideia, o projeto, como eu também. Então eu comecei a perceber que nós, gente grande, precisávamos olhar para a nossa criança, para o período que a gente vem passando. E aqui é a forma formal, né, Janise? Da gente, né, enquanto profissionais, tá? Então, a gente está aí com o nosso mini currículo, mas, independente de tudo isso, eu me lembro muito de uma frase de Jung, quando ele diz assim, diante do outro, você pode dominar todas as teorias, todas as técnicas, mas seja apenas uma alma humana, né? Então, é isso que nós estamos aqui nesse momento. Sueli está falando isso porque a minha dificuldade grande de colocar currículos. Eu gosto muito de me apresentar, eu, Janise, eu sou, eu estou, né? Eu quero. Então, quando a gente falou, pode passar, Joyce, por favor, próximo. Quando a gente falou nesse encontro e que a gente colocou um curso, mas na verdade a minha intenção e a de Sueli era fazer um caminho, uma jornada com as pessoas, né? Uma escola para gente grande não é uma escola de adultos, onde eu vou aprender a ser pai, aprender a ser mãe, aprender a ser avó, tio. Não, é uma pessoa que tem um compromisso com a educação, sabendo que ela começa no momento em que você pensa que vai ser concebido, e depois que você nasce. É um processo, né? Então, é para todos nós. Não é uma escola só para aquelas pessoas que têm filhos ou filhas, mas pessoas que estão em busca desse processo de se rever, porque os filhos nos trazem a possibilidade de nos olharmos, né? De percebermos as nossas sombras, mas também as nossas luzes. Então, um filho nos mostra de forma enfática isso, porque ele nos cobra, né, ações que muitas vezes outros relacionamentos não nos cobram, porque estamos nos relacionando com adultos. Porém, um filho não precisa ser só um filho biológico, ele pode ser um filho de criação. E aí é isso que a gente pensou. A gente pensou que quando a gente está diante de algo que a gente criou, que a gente está diante de algo que nasceu de nós, de nossos impulsos, quem foi que colocou isso no mundo? Essa pessoa um dia foi uma criança, foi um adolescente e agora é um adulto. Então, muitas vezes, a dificuldade de se colocar nesse espaço de adulto e se colocar no espaço de abertura para continuar o seu processo de autoeducação é muitas vezes ignorado, muitas vezes nem se tem a consciência desse andar. Então, nós trouxemos aqui para vocês um olhar para a sua autobiografia, né? Então, quando a gente atravessa um portal, e para a gente foi muito forte quando nós conversávamos sobre isso, que esse portal da maternidade, de algo que você põe no mundo, seja você hoje com a roupagem de homem ou de mulher, aconteceu o que conosco? Eu e Sueli. A gente percebeu que há uma sincronicidade, né, das mulheres profissionais e educadoras, e isso fixou em nós, em nossa alma. E começamos a perceber essa empatia, né? A empatia das dores do outro, isso em consultório, isso quando a gente escutava famílias, quando Sueli trouxe uma fala de que trabalhava em empresas, e então, em RH, então isso tudo foi registrado em nosso corpo e na nossa alma. E surgiu diante de nós essas pessoas não por acaso, né? Essas pessoas não estavam ali apenas falando de suas coisas e saíam dali daquele encontro e acabou. Essas pessoas não por acaso, né? Essas pessoas não estavam ali
apenas falando de suas coisas e saíam dali daquele encontro e essas pessoas não comunicavam. Eu acho que é o Estavam apenas falando das coisas e saíam dali daquele encontro. Tem um eco aí, gente. É de Laura. Laura? Falando as coisas e retorno. fecha o microfone dela. Muito bem. Me perdi, mas vou me achar. Mas aí, volta para o slide que você se acha, Jane. Oi? Volta para o slide que você se acha, que você estava nele, falando, né? Uhum. Talvez você... É melhor que silencie todos, por favor, Joyce. Então, percebemos então que essas pessoas precisavam também acolher a sua criança interna. E se encontrar com ela agora nesse processo. Então, quando as pessoas chegavam para mim e diziam, Janise, isso é uma jornada para pais, para professores, é uma jornada para pessoas que precisam ter um filho? Não. É uma jornada para pessoas que estão nesse processo. Isso vai trazer um diferencial para o seu lado profissional, as suas relações pessoais. É um convite até para olhar para a sua biografia nos seus 3 primeiros setênios, como nós chamamos na antroposofia. Ou seja, de 0 a 21 anos, você vai se debruçar sobre você. Você vai se debruçar sobre a sua criança, o seu adolescente e o seu jovem. Então, entendendo a educação como um ato contínuo de vida. Né? Acho que é o de Milene. Milene, você pode fechar? Fechou, obrigada. Pode passar. Sueli, você quer fazer algum complemento? Não, nesse slide aqui não, a gente pode continuar. Então, vamos lá. Os objetivos, né? Então, a partir disso aí, do que chegou, e aí, qual é o objetivo? Né? Quais são os objetivos que a gente pretende? Foram vários. Mas aí chegamos nesses que acreditamos que esses 2 contemplam exatamente a proposta do curso, né? Que é desenvolver autonomia nos adultos no que tange a observação da criança, do adolescente, do jovem e de si mesmo, como Janice colocou, né, no slide anterior. Opa, Joyce. Joyce, tu volta? Identificando potenciais, né? Então, assim, você vai olhar para os seus potenciais, as suas dificuldades e também os recursos de superação que todos nós temos. Às vezes, ele está ali guardadinho e aí precisa só de um start, só de um foco, uma luz, para a gente identificá-los, né? Ao compreender a cada fase e as suas crises, porque todos esses setênios, eles têm crises, né? Por isso que muitas vezes assim acontece, né? Até a própria mudança dele. Então, no momento que se muda o setênio, tem as crises deles. Possibilitar o emergir da autoeducação e o autoconhecimento, através de práticas sistêmicas individuais e em grupo. Então, nós vamos utilizar de algumas metodologias que vai favorecer esse olhar para a autoeducação com essas práticas e também com autoconhecimento. Então, o curso ele vai ser desenvolvido em 3 módulos. Né? A gente pensou em 3 módulos. Nós vamos, ao final do slide, vai ter o cronograma do primeiro, tá? E depois a gente vai lançar o segundo e o terceiro, para a gente realmente ter essa visão sistêmica e biográfica de nós mesmos, né? De nós mesmos. Então, o primeiro módulo, ele fala, né? Ele vai trazer que seria a criança de 0 a 7 anos, que é vivenciando a minha criança interna, né? Então, assim, o meu corpo. Então, como a gente se relacionar? Essa criança, ela está ali vivenciando, a mãe é a continuidade dela ainda, né? Principalmente quando é bebê, quando vai ficando mais velhinho, não. Mas assim, então tem todo esse processo do corpo, das sensações, de como quando a gente pega na criança, ela sente pelo corpo, ela sente
a autoridade, muitas vezes, pelo corpo, né? A forma que você olha para ela, a forma que você toca nela, a forma que você contém ela, a forma que você dá carinho para ela. Então, assim, tudo isso ela sente no corpo dela. Janice, quer complementar alguma coisa desse primeiro módulo? Não, não. Sempre trazendo essa visão de que, mais uma vez, eu não sou mãe, eu não sou pai, mas você foi essa criança. Sim, você Né? vai... E você curando essa criança nesse processo, nessa jornada, olhando para ela, e nós vamos possibilitar recursos para esse processo, você pode se relacionar melhor com as pessoas, né? Às vezes, as questões de relacionamento estão na base mais interna. Uhum, uhum. Vamos lá. Vamos lá, né? Então, e assim, bem colocada aí, Janice, essa lembrança, né, da gente saber, assim, que a gente vai olhar para a nossa criança, necessariamente, não é o filho, né, mas a nossa criança também, a nossa criança interna. E como? Aí a gente vai colocar mais, né, no transcorrer, com as metodologias que a gente vai utilizar, os recursos, né? O outro módulo, o módulo 2, é sentindo e nomeando meus sentimentos. Então, esse módulo ele vai tratar esse período de 7 aos 14 anos. Essa pré-adolescência, né? Esse processo de mudança, começa a mudar o corpinho, com 7 anos começa a cair a troca dos dentes, né? E aí vai no transcorrer desse setênio, então começa a mudar o corpo físico da criança, né? E com isso também algumas alterações hormonais, e com isso vem algumas questões emocionais, e dependendo do contexto que ela esteja, então, aparecem alguns sintomas, dependendo, pode ser leves, pode ser mais exacerbados, vai depender do cenário que ela esteja envolvida. Esse momento aí é o famoso passar pelo Rubicão, que é mais ou menos em torno de 9, ou tem crianças que vivem um pouco 8, outras 9, 10, até os 10 anos, então, e esse Rubicão, né, que é um rio, só contextualizando bem rapidinho, né, esse Rubicão, que é um rio lá na Itália, e que tinha um general, Júlio César, aí, que ele tinha que fazer ele ia fazer essa travessia com um exército pequeno, e ele não sabia o que ele ia encontrar do outro lado, né? E que era proibido fazer essa travessia, nenhum general podia fazer. E ele queria isso, ele queria tomar Roma, né? Então ele foi, e ele fez essa travessia. E ele tem até uma frase que diz assim: a sorte está lançada. E a partir daí, esse processo de atravessar o Rubicão, então os medos, as inseguranças, as ansiedades, tudo isso ele viveu. E isso é trazido, então, nesse momento dessa transição que essa criança está vivendo, né? E essa criança, nós, interna, e a nossa criança, quem a tenha, né? Janice, quer complementar aí? A gente vai fazendo Não, não, tá certo. Tá certo? Vamos nessa, tá certinho. E o último módulo, né, o terceiro módulo, que é o de 14 a 21 anos, que aí é um momento assim, bem mais, que exige muito mais de nós educadores. Educadores que eu falo é quem é pai, é mãe, é professor, é vizinho que fica com a criança às vezes ou com um adolescente para a mãe trabalhar, enfim, quem quer que seja, né? A gente sabe que esse é um momento de muitos desafios, muitos, né? Muitos questionamentos, então a adolescência ela vem com realmente a explosão realmente dos hormônios, é onde esse adolescente começa a questionar os valores, começa a questionar, assim, de uma forma geral, começa a questionar o que é que eu vim fazer, para onde eu vou, que profissão, né? E é exigido muito nesse período, infelizmente, porque ainda é um período de muita explosão de sentimentos e tudo, mas muitas vezes se explode, se pergunta, né? Qual a profissão, e aí se bota em colégios para
incentivar isso, a pessoa fazer uma escolha ainda tão imaturo que ele está vivendo ainda, porque ele nem sabe exatamente quem ele é, para onde ele vai. Ele começa a perguntar, né? Quem são os meus amigos? Né? Quem é a minha tribo? Aí começa muito a exacerbar essa questão dos questionamentos e de começar a dizer para os pais. A própria religiosidade, né? O Isso, afastamento da família, a isso, negação dos conceitos que foram recebidos, isso. e para poder me distanciar, que a gente usa um termo chamado antipatizar aquilo tudo, para que a gente possa ter uma visão do novo. E esse Isso, novo, muitas vezes, quem já teve um contato mais perto de adolescentes, eles se acham as pessoas que sabem tudo do mundo e que os mais velhos, eles não sabem nada. Então, preciso negar o passado para que o novo renasça, né? isso, Então, é um exato. momento também de um novo nascimento e É, de uma morte, né? Uma morte simbólica, né? as pessoas que são lutos, né, Janise? Cada É, setembro que a gente vem passando, tem um luto, né? é. Tem uma perda aí, né? E o convite é que, quando nós ficamos adultos, nós ficamos tão distantes da nossa criança, esquecemos, inclusive. Parece que nunca tivemos 4 anos, 5 anos, né? E quando nos deparamos com essas dificuldades e essas crises, que o outro cobra de nós algo, uma ação, parece que aquilo é tão novo e, na verdade, a gente convida a parar e olhar que aquilo você viveu internamente. E você Exato. sabe exatamente o que dar para aquele que está te pedindo, né? Aquele que está te colocando à prova, vamos dizer assim, nesse momento de educação. Eu acho que a gente pode passar esse slide. Acredito que sim. Então, a gente está trazendo um conteúdo esse conteúdo vai abranger toda a jornada de 0 a 21 anos. Isso. Evidentemente que esse convite agora inicial de 12 encontros serão para abordar de 0 a 7. É o início, né? É do nascimento até a troca dentária. Então, a gente vai trazer o conhecer, o desenvolvimento corpóreo, essas sensações, né? Esses sentimentos que não tinham nome e depois, a partir dos 8, 9 anos, eu vou começar a dar nome ao que eu sinto. Porque antes eles viviam dentro de mim, mas eu não conseguia, de forma alguma, identificar nem nomeá-los, né? E pensamentos, esses pensamentos que agora eu quero me apropriar dos meus pensamentos. Eu quero buscar a minha individualidade, né? Então, conhecer todo esse processo de desenvolvimento. Promover atividades de expressões artísticas. Então, nós vamos usar muito a arte, o corpo, né? A gente vai fazer vários convites diferentes para algumas pessoas. Então, desde a meditação ativa, de uma atividade corpórea, como atividades com fios, atividades com pinturas, com desenhos, com a própria escrita, né? Objetivando o entendimento da linguagem. Então, vou me deparar com essa linguagem emocional minha, que o meu corpo e a minha arte expressa de forma verdadeira, né? Não usa subterfúgios, está no meu inconsciente e não pede licença para se expressar. E para isso, a gente também vai usar esse autobiografia, esse olhar para mim, perceber o outro em mim e o que tem de mim no outro. Então, esse diálogo além das palavras. Desenvolver a capacidade de perceber seus potenciais e recursos internos, porque nós temos recursos internos. Nós trabalhamos, e o nosso corpo trabalha, o nosso cérebro trabalha para a nossa felicidade e a nossa cura. E tantas vezes nós ficamos buscando lá fora o que é dentro tem demasia e a gente nem percebe, né? E a autocura através da consciência de si mesmo e de quem me educou. Então, honrar essas pessoas, porque independente do que elas
tenham feito que você, de alguma forma, não gostou, mas você é o que é hoje, porque elas existiram antes. Então, a gente vai honrar quem nos educou. E a gente vai olhar para isso. E a gente pode curar isso, porque com certeza eles fizeram o melhor em nome do amor, né? Era o que eles tinham para nos dar. E eles fizeram muitas coisas boas. Mas também, como todo ser humano, também tiveram falhas. E a gente vai olhar para isso também. Então, esse conteúdo também nos empodera para que possamos ser atores do nosso processo educativo, né? Às Alguma vezes, coisa a mais, é Sueli? assim, não, era só uma colocação que, assim, eu já escutei, né, até em consultório, as pessoas falarem assim, eu vou dar para o meu filho o que eu não tive, Uhum. não é? Então, assim, quando eu coloco isso para o meu filho, o que é que eu estou imprimindo, né? Que sentimento, que sensação eu estou imprimindo para ele, né? E o que é que eu estou, como eu estou olhando para trás, para meu pai, para minha mãe, né? Então, assim, é uma forma que você, será que você está tendo essa clareza, exatamente como você colocou, né? Os nossos pais, eles fizeram o que eles podiam fazer. Eu ouvi também, né, de uma vez eu estava numa palestra, não me recordo exatamente, ficou forte essa frase, que o palestrante dizia assim, pai e mãe não erram. Aí, né, você diz assim, como assim? Mas porque faz por amor, né? Então, assim, faz tentando acertar. Então, achei muito interessante. Então, o convite é esse, gente, é a gente fazer esse olhar para isso, fazer essa retrospecção também, nessa retrospectiva. Às vezes minha filha diz assim, mamãe, quando você tinha minha idade, você fazia tal coisa como? Aí eu, eita, meu Deus, tem que puxar pela memória, né? Porque tá lá atrás. Então, esse é o convite. Então, é uma oportunidade para a gente vivenciar isso. Pode passar, Joyce. Joyce? Pronto. E aí a metodologia, né, Janise? O que é que quais são os recursos que a gente vai utilizar no transcorrer dos módulos, né, das aulas, tá? Que são abordagens vivenciais e teóricas, ou seja, vai ter teoria, né, mas também vão ter vivências, mesmo estando nesse contexto de Zoom, né? Mesmo estando... Evidentemente que a riqueza maior seria se estivéssemos juntos, presencialmente. Vivencialmente não, presencialmente. Estamos vivos e muito vivos, né? Mas a questão é que nós conseguimos, de alguma forma, utilizar esse método do Zoom para fazer essas vivências ficarem, se fortalecerem nesse processo, né? E trazer e essas dinâmicas com a dança, com a arte, toda essa abordagem no corpo. A gente entendeu que essa memória corporal e através dessa sensibilização corpórea, né, a gente vai como é que se diz? Trazer essa metodologia. A Janaína está aqui dizendo para mim, o Zoom agora é presencial. É mesmo, Jana. A gente agora está... nós estamos nos encontrando através daqui. Eu fico buscando cada vez mais o encontro com os olhos. De alguma forma, eu estou encontrando e gostando, pelo menos, de estar vendo as pessoas, podendo trocar de outra forma. Então, acho que a gente pode passar para o outro. Pode. Muito Pronto. bem. Aqui está o calendário. Nós temos o nosso calendário. Lembrando, nós vamos ter encontros. Módulo, né, Janise? Lembrando que é do módulo 1, só lembrando, né? Sim. Esse calendário. Esse calendário são os 12 encontros desse módulo, que nós chamamos módulo 1, não é? E que vão acontecer nas quartas-feiras, todas as quartas-feiras, e algumas segundas-feiras quinzenais, né? Nós estamos apenas com uma convidada
para confirmar, mas já temos a Cecília Costa, Janaína Jatobá, Isabela Holanda, que vai estar conosco. São as nossas convidadas para desenvolver algumas atividades específicas, que achamos importante ter essas especialistas conosco. Pode passar? Então, quarta-feira, só um minutinho, quarta-feira a gente já tem a primeira aula, não é isso, Janise? Sim, importante frisar. Quarta-feira a gente já tem, vai ser às 20 horas. 20 horas, das 20 às 22 horas. Pronto, vai ser às 20 horas, então assim, a gente vai lançar o link de inscrição, acho que já lançou, né? Acho que já colocou. Sim. E a gente precisa, né? E aí, enfim, e as inscrições vão ser até terça, né? Enfim, a gente coloca... nós vamos falar isso mais na frente. Nós vamos fazer nossa inscrição até o dia 2, às 14 horas. Isso. Pode passar, Joyce. Então, a Cecília, uma das nossas convidadas, que é uma professora da Universidade Federal, né, bióloga, doutora em ecologia, e é consteladora sistêmica também, pedagoga Waldorf e aconselhadora biográfica. E ela vai falar para a gente sobre um método para observação da vida. É um método baseado no Goethe, que é um filósofo, e a forma como se olha o mundo, a forma como se olham as pessoas, as coisas, a natureza. Ela vai trazer com a maestria que só Cecília, com a sua delicadeza, pode nos fornecer. E a próxima pessoa, que é a Janaína, é mãe da escola, né? Tem um currículo vasto também, pós-graduada em prática social reflexiva. Ela também vai trazer para a gente, principalmente, o teatro da presença social, com o título A Arte da Presença, e nós vamos poder trabalhar o corpo com expressões, com também uma meditação ativa, que eu chamo assim, que é a dança dos 20 minutos, e Janaína traz, e foi ela que fez todo o trabalho com a gente da teoria U, e vocês vão sentar com todas as duas. O próximo, a Isabela, que muitos conhecem na caminhada e na jornada da pedagogia Waldorf, porque ela nos traz, nos encanta com sua voz, né? Ela é professora também, professora Waldorf, e ela trabalha com música e está no processo de se tornar musicoterapeuta. E vai trazer a importância da música no desenvolvimento do indivíduo. Pode passar. Estamos aí com a importância da alimentação no desenvolvimento infantil, porque entendemos que a educação precisa de alimentar bem o corpo, a mente e a alma, né? E a gente também vai trazer como alimentar esse corpo, como alimentar essa alma, como alimentar esse intelecto nessa jornada. Pode passar. Muito bem. Então, aqui o nosso investimento. Algumas pessoas já se inscreveram, serão 12 encontros, né? As inscrições vão até o dia 2, até a quarta-feira, às 14 horas. Agora, né, Janine? Oi? Estou dizendo agora é o dado correto. Agora, E isso vai se dividir em 8 encontros vivencial teórico, e a gente tem material para dar para vocês, com 4 palestras, que são essas palestrantes, e um encontro individual com as terapeutas, conselheiras, comigo e com Sueli, e nós vamos ter, no máximo, 50 pessoas por módulo. Se passar desse número, nós desejamos fazer uma nova turma. Pode passar. E aqui o nosso agradecimento, porque nesse momento nós gostaríamos de tirar as dúvidas de vocês, mas com o pensamento de Edgar Morin, que eu falei no início, que é impressionante que a educação que visa a transmitir conhecimento seja cega quanto ao que é o conhecimento humano.
seus dispositivos, enfermidades, dificuldades, tendências ao erro e à ilusão. E não se preocupe em fazer conhecer o que é conhecer. É isso. Pode tirar, Joyce? Pode voltar, né? Muito bem. Que bom, minha gente. Vocês não sabem como é o meu sofrimento ficar olhando para os slides e não ver as pessoas. Agora eu estou feliz. Muito bem. Vocês podem, se quiserem colocar algumas perguntas no chat, fiquem à vontade, mas também eu acho que nós temos uma quantidade interessante de pessoas que podem abrir o microfone e falar e interagir conosco. Isso. Eu entendo esse silêncio que ficou tudo mais que claro, não é? Essa semana nós fizemos live sobre as questões dos primeiros 7 anos, depois falando sobre os 7 a 14 anos e 14 a 21 anos. Foi muito interessante a gente perceber o quanto as pessoas, principalmente dos primeiros 7 anos, elas têm uma maior preocupação. Porque a linguagem dessas crianças não está clara como uma criança maior, que já identifica dores emocionais, que já reivindica seus espaços, né? E os pequenininhos não. É uma leitura do corpo, uma leitura de comportamento que, às vezes, deixam nós, adultos, mais tensos e preocupados como agir. E então, isso para mim chamou muita atenção durante essa semana, quando eu fui fazer essa fala. E quantas perguntas vinham, como é que eu faço quando minha criança faz isso? Como é que eu faço quando ela entra numa birra, né? E aí, foi muito gostoso poder dizer com tranquilidade que nós não temos receita. Nós não temos receita. Precisamos ver o contexto dessa criança, precisamos ver por que surgiu, foi um gatilho aquela birra, se é uma birra que está dentro da idade mesmo, que é por volta de 2 anos e 8 meses, 3 anos e meio, mas era uma angústia que eu via das pessoas em querer já resolver a questão. E aí teve um dado momento que eu disse assim, quando você não sabe o que fazer, a melhor coisa é sentar e olhar. E isso fica para qualquer idade e qualquer relacionamento. Muitas vezes a gente cobra de nós mesmos uma postura e uma ação imediata, quando na verdade o melhor é que nós possamos sentar, observar e entender o que por trás daquele comportamento ou por trás daquela fala, aquele indivíduo me solicita. Então, nosso convite aqui é para que a gente possa olhar para isso também, né? Quantas vezes nós somos impulsivos nas nossas ações? Quantas vezes falamos impulsivamente? Quantas vezes não percebemos que algumas pessoas estão falando algo, como diz, a carta certa para a pessoa errada? Simplesmente nós estamos ouvindo uma explosão de algo que não é para nós, mas que aquela pessoa precisava ser acolhida. E às vezes a gente impulsivamente reage, né? A gente é uma reação e não uma proação. E no processo de autoeducação, é preciso que a gente olhe para isso, para as nossas reações e a nossa modificação, quando a gente olha para essa criança, esse adolescente, identifica quando a gente não precisava agir daquele jeito e a gente só fez porque existia lá atrás uma feridinha que a pele estava tão fina, já estava quase cicatrizada, mas a pele estava fina. Né?
Então, a gente vai e abre mais essa lacuna para reagir e tornar, às vezes, a situação um pouco pior. Tem umas perguntas aí, né? Eu vi Ai, aqui. adoro perguntas, gente. Tem umas perguntas. Adoro perguntas. Não sei se Joyce tem aqui. Eu estou vendo Joyce, a de Jocileia, né? Adquirindo um módulo, os encontros ficarão gravados? Sim, os encontros ficarão gravados. alguns, né, Sueli? Porque as vivências a gente não vai gravar. A parte A gente vai teórica. gravar as 4 palestras e nós vamos gravar, nós vamos entregar o material escrito, o PDF, em PDF. Mas nós não vamos gravar os 8 encontros de vivências. Por quê? Porque nessas vivências, a gente pode estar dizendo algo, a gente pode estar chorando, a gente pode estar compartilhando coisas com aquelas pessoas que ali estão, né? Sim. E aí, aquilo ser gravado, a gente precisa ter o cuidado de aquela gravação ser só para nós. E a gente não acha interessante que talvez isso surja insegurança de quem está vivendo a jornada. Então, adquirindo a jornada, você vai ter acesso às 4 palestras daqueles profissionais que eu mostrei anteriormente e ao material escrito. Mas as 8 vivências, repito, as 8 vivências, não. A gente não vai disponibilizar. Também tem aqui perguntando se a previsão para os próximos 2 módulos são para 2021. Provavelmente. Porque A gente está olhando para isso. a gente ainda não fechou, né? Não fechamos essas datas, só do primeiro módulo, mas provavelmente eu acredito que sim, porque vem novembro, dezembro, né, Janice? A gente está vendo que existe uma quantidade muito grande de informações, de vivências, de cursos. Então, eu gostaria muito de fazer isso com calma, com cuidado, né? A gente está acessando a biografia das pessoas, a gente precisa cuidar dessas pessoas, né? Então, se a gente tiver 2 turmas de um mesmo módulo, pode até ser. O segundo módulo e o terceiro, que vai falar de 7 a 14, e vai ter essas vivências, e de 14 aos 21, se tiver condições, se a gente vê que as pessoas estão prontas para seguir adiante, nós vamos seguindo no ritmo do primeiro grupo, né? Mas confesso que ainda não amadurecemos isso. Não, até porque a gente sabe que muitas vezes a gente precisa de um período para acomodar, não é? Emocional. Para digerir isso, E para acomodar. Então, assim, a gente vai sentir. Quando a gente começar com o grupo, a gente também vai sentindo isso. Tá ok? A inscrição, ela é por módulo e é possível fazer apenas um módulo? Sim, é possível. É possível. A gente conversou sobre isso. Se você vai fazer só o segundo módulo, evidentemente que você vai necessitar de um embasamento do primeiro. E nós estamos vendo exatamente isso. O que é esse embasamento? O que é essa questão? Porque você precisa ir no mesmo nível. A gente vai tratar de coisas no primeiro módulo que vão ter um desdobramento no segundo. Porque a gente precisa ter a base para entender o que é que aquilo desdobrou-se nessa outra fase da vida, né? Então, a gente está... Por isso que o segundo módulo a gente está em estudo, porque como a gente vai... talvez essas pessoas que não vivenciaram o primeiro vão ter que passar vamos dizer, mais uma aula conosco, né, anteriormente ao início do segundo, para poder nivelar-se com os outros que vão continuar a jornada. As inscrições são por módulo, Suzana, são por módulo. Nós pensamos em não amarrar, não condicionar uma coisa a outra, né? Porque, às vezes, basta ver só o primeiro módulo. Preciso de mais tempo para ir para o segundo, né? Tem mais, Joyce? Tem sim. Estão aqui pedindo o local para fazer a inscrição, e aí eu já deixei aqui no chat o link, tá? Para quem tiver interesse.
Que ótimo. posteriormente. O link está também na descrição do vídeo no YouTube e nas bios dos Instagrams, tanto do Alecrim quanto do Núcleo. Ok. Inclusive, Jean, você tinha falado as palestras com os professores podem, inclusive, serem feitas as inscrições à parte, não é isso? Sim, ótimo você ter lembrado isso. Como o que a gente está oferecendo para a jornada, né? Tem essas 4 convidadas, ou convidado, também está vendo um nutricionista. Nós podemos fazer essas inscrições à parte, ou seja, eu só quero viver a parte de música. Não estou dizendo vocês que vão seguir na jornada. A jornada tem esse arcabouço, né, de conteúdo inteiro. Mas a gente vai lançar as palestras à parte. Ou seja, eu só quero assistir a palestra de Janaína. Ok. A gente vai fazer a inscrição para a palestra de Janaína. Só de música, só de observação, né, da Cecília. Tá bom, vamos sim. Isso vai ser possível. Isso foi um pedido, né, de uma das pessoas inscritas para que ela pudesse apresentar isso para outras pessoas. E achamos uma ideia maravilhosa. Sobre os horários dos encontros, são todos pré-definidos, não é isso, Jean? A gente está colocando, Milene, um horário que a gente estudou como interessante para que as crianças não estivessem com os pais, né? Já estivessem dormindo, das 20 às 22 horas. Então, se por acaso o grupo diz assim, não, a gente tem condições de ser um pouco mais cedo, ótimo. Mas a gente procurou pensar nas pessoas que têm crianças pequenas e às vezes não são crianças pequenas, mas são pessoas que precisam da nossa atenção, uma mãe e tal, que a gente vê que esse horário já pode as pessoas estarem mais disponíveis. Ou seja, né, Janice, a gente pré-definiu o horário, mas a gente pode fazer os acordos com o grupo, não é? Então, sim, se o grupo, né, desejar ser um pouco mais cedo, a gente pode, não tem problema, a gente pode rever. Esse acordo pode ser feito. Agora, pensamos nesse horário, além das crianças, também pessoas que trabalham, né, que mesmo que estando em casa, mas estão no computador, estão trabalhando, tem que dar uma parada, né, assim, jantar, essas coisas todas, por isso que pensamos nesse horário. Mas pode, sim, ser revisto de acordo com o que o grupo desejar também. Certo. Aqui no chat também, para além do link do formulário, está disponível agora também o link para o grupo no WhatsApp, onde a gente vai ficar colocando as informações. E aí estão pedindo aqui o programa do curso pelo WhatsApp, a gente pode ver e mandar lá também, tá certo? Ficar silenciado, né? Por enquanto vai ser das inscrições. Vamos dar todas as informações. E depois a gente vai ter esse grupo só nosso, de quem se inscreveu, para poder passar os materiais da própria jornada. É isso, por enquanto, já. Vou aguardar ansiosamente o terceiro setênio. Ok, vamos lá, vamos nesse caminho. Vamos lá, gente. Vocês têm alguma dúvida? Se queiram abrir o microfone e falar. Também podem fazer perguntas lá no grupo do WhatsApp, né? Assim, apesar que está fechado, né, Janice? Mas pode mandar para a gente. Não, eu deixei aberto ainda. Depois é que a gente vai fechar. Aqui no YouTube, chegou aqui, pergunta no YouTube, para quem tem interesse em focar na educação infantil, qual módulo é o indicado? Então, é agora. É agora, nesse momento. Mas ainda insisto em dizer o seguinte.
não é só para a criança pequena. É importante que vocês que vão escolher, por exemplo, estão querendo só o terceiro setênio, mas a gente vai ter que fazer uma abordagem, porque como é um sistema, a gente não pode repartir, né, o processo. A educação, ela é sistemática, ela tem ela é muito maior do que as instituições. Eu sempre digo que para a escola, antes, ficava os conteúdos. Depois as escolas perceberam, algumas, que os conteúdos precisavam passar pela sensibilização, que acontece hoje com algumas escolas que se chamam alternativas, ou algumas escolas sistêmicas, como a pedagogia Waldorf. Mas entender esse processo de educação, a escola é um dos aspectos, né? Então, quando a gente fala de educação, é algo amplo. E esse é o objetivo desse grupo, é trazer essa amplitude de educação, é olhar para a educação como algo maior. E aí, quando a gente se especializa só num aspecto, a gente esquece que vai crescer, né? Nós não podemos, eu sempre falo para os professores que trabalham só com a educação infantil, que a gente tem que passear pelos outros. E os que trabalham dentro de uma universidade, eu já dei aula na universidade, mas hoje eu estou com a educação infantil, e assim, é a prevenção, para poder entender o ser humano global, a gente precisa passear, transitar por tudo isso, no nosso olhar, e também transitar aqui por dentro. Senão fica feito aquele filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, só apertando o parafuso. Pois é. Eu não sei se eu consigo ser clara quanto a isso. Me traz muito desconforto quando a gente fala de educação apenas com as instituições, em relação às instituições. As instituições, elas têm um objetivo, né? As escolas, elas têm a sua preciosidade, o seu objetivo na vida de um indivíduo. Mas se a gente não puder trazer sentido para os conteúdos, os conhecimentos adquiridos lá, eles com certeza não vão atingir a transformação. A apreensão desse conteúdo, ele tem que perpassar pela sensibilização, pelo interesse por fazer sentido. Quantos de nós já não falamos assim, para que eu estou estudando isso? Qual o sentido disso para a minha vida? Ou me esforcei tanto para estudar, sei lá, as matérias mais ditas desagradáveis, né? Física, matemática. E eu nunca usei teoria nenhuma na vida. Será? Ou você não tem consciência do que você precisa usar? Não é? Quantas vezes as pessoas reclamam porque as crianças ficam jogando os brinquedos pela janela ou no berço? Isso é física, né? Eles estão brincando com o magnetismo da Terra. Então, educação é algo tão grandioso e faz uma mudança tão grande dentro de um ser que eu acho que ainda não existem palavras para definir esse processo. Talvez seja isso que às vezes eu fico achando, será que eu estou me fazendo compreender quando eu convido as pessoas para uma roda de conversa e para falar para elas que elas têm uma riqueza dentro delas e que elas ainda não perceberam, que nós temos uma riqueza de histórias para ouvir de nós mesmos, né? Então, e isso vai ser passado para as pessoas, a riqueza da oralidade, a riqueza dos gestos, que falam mais do que as palavras, muitas vezes. Nosso corpo, principalmente para a criança pequena, ela fala muito mais do que a gente tentar descrever ou conceituar algo. Então, uma boa noite para todos. Gente. Noite, gente. E até Nos quarta. encontramos em breve. Tchau, tchau.
Tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada.